Olá pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos fazer aqui a conversão de números decimais em frações. Vamos escrever aqui então, transformar os números decimais em frações. Só que quero essas frações irredutíveis. O que é uma fração irredutível? É uma fração mais simples possível. Simplificar ao máximo. Por exemplo, eu tenho aqui 4 décimos. Eu leio isso aqui 4 décimos. Porque eu tenho uma casa depois da vírgula. E começa com 0 aqui, né? 0,4. Eu escrevo em fração 4 décimos. Só que essa fração aqui não está na forma irredutível ainda. Como é que eu faço para simplificar uma fração? Eu divido o numerador e o denominador por o mesmo número. Qual o número? Qual der certo. Por exemplo, aqui vai dar certo por 2, né? Porque o 4 é par, o 10 é par. Se eu dividir 4 por 2 dá 2. E se eu dividir 10 por 2 dá 5. Aqui não dá mais para continuar, porque não tem mais jeito de continuar essas divisões aqui, né? Então 2/5 é a forma mais simples possível. 4 décimos é a mesma coisa que 2/5. É equivalente a 2/5, né? Então 2/5 é uma fração própria. Fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. Este número aqui, quando começa em 0, é menor do que 1. O outro número aqui, 8 décimos. Por que eu leio 8 décimos? Começa com 0, vírgula, tem uma casa só depois da vírgula. Tem uma casa depois da vírgula, eu falo décimos. Então, 8 décimos. Ainda não está na forma irredutível, porque eu posso dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. Se eu dividir por 2, aqui ó, 8 por 2 dá 4. Se eu dividir 8 por 2, eu tenho que dividir 10 por 2. E 10 por 2 dá 5. Então 4/5 é a forma mais simples possível, de 8 décimos. Aqui, eu leio 12 o quê? Eu tenho 2 casas depois da vírgula. Então eu leio 12 centésimos. Vou escrever 12 centésimos. E posso simplificar isso aqui. Eu posso dividir por 2, por 4. Se eu dividir por 2 em cima, eu tenho que dividir por 2 embaixo. Se eu dividir por 4 em cima, eu tenho que dividir por 4 embaixo. Aqui dá para dividir por 2. Vou dividir primeiramente por 2 em cima. Dá 6. Embaixo tem que dividir por 2 também. Dá 50. Ainda não está na forma irredutível, porque são 2 pares. Eu tenho um par aqui, um par aqui. Então, quando eu tenho 2 pares, o numerador e o denominador é par, dá para simplificar. Então, eu vou dividir novamente por 2, 3 e 25. Se eu quisesse dividir direto aqui, ó, 12 por 4 dá 3 e 100 por 4 é 25. Então, 3/25 é a mesma coisa que 12 centésimos. Se eu dividir 3 por 25, ó, se eu dividir 3 por 25, vai dar 12 centésimos. Quer ver? Ó? Coloca um zerinho aqui, vírgula. Aí 1. 25 vezes 1, 25. Faz uma conta de menos aqui. Sobra 5. Abaixa o 0. Exatamente 12 centésimos. Então é a mesma coisa, claro. Se eu falar 3/25 e 12 centésimos, é a mesma coisa. Continua sendo uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. Um outro número aqui, 1,5. Lê-se 1,5, 1,5. Aqui no caso o número é maior do que 1. Tenho uma casa depois da vírgula. Eu repito o numerador, eu coloco o número sem a vírgula. Como eu tenho uma casa depois da vírgula, eu coloco 10 embaixo. Embaixo coloco 10, ou 100, ou 1000, ou 10 mil, ou 100 mil, 1 milhão, assim por diante. Eu tenho uma casa aqui, coloco 10. Se fosse 2 casas depois da vírgula, 100.
Então aqui não está na forma irredutível ainda. Mas eu posso dividir por quanto? Só posso dividir isso aqui por 5. Se eu dividir por 5 em cima, eu tenho que dividir por 5 embaixo também. Se eu dividir 15 por 5 dá 3. E se eu dividir 10 por 5 dá 2. Então, se eu falar 1,5, 1,5 é a mesma coisa que falar 3 meios. 3 meios. Lê-se 3 meios. É uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Esse número aqui é maior do que 1. Se eu dividir 3 por 2, tem que dar 1,5. Claro, 3 por 2 dá 1. 2 vezes 1, 2. Faz uma conta de menos. Abaixa o 0, vírgula 5. Exatamente. Certo? Vamos fazer outra aqui. 2,5. Vou transformar isso aqui numa fração. Eu repito o 25. Eu tenho uma casa depois da vírgula, coloco 10. Só posso dividir por 5. Se eu dividir 25 por 5 dá 5. E se eu dividir 10 por 5 dá 2. Uma fração imprópria, 5 meios. Se eu dividir 5 por 2 tem que dar 2,5, claro. Este número aqui, 1,52. Eu repito o número no numerador, em cima, sem a vírgula. No denominador eu coloco o 1 e mais quantos zeros eu tiver. Quantos zeros? Por exemplo, eu tenho 2 casas depois da vírgula. Eu tenho 2 casas depois da vírgula. Então eu coloco 2 zeros aqui, ó. Coloco 100. Tenho 2 casas depois da vírgula. Coloco 2 zeros aqui. 1 e mais 2 zeros. Então vai ser 100. Eu posso simplificar isso aqui. Se eu dividir 152 por 2, dá 76. E se eu dividir 100 por 2, dá 50. Não está ainda na forma irredutível. Vou dividir mais uma vez por 2. Se eu dividir 76 por 2 dá 38. E se eu dividir 50 por 2 dá 25. Não dá mais para simplificar isso aqui. Porque em cima dá por 2, mas embaixo não dá. Embaixo dá por 5, em cima não tem que ser em cima e embaixo o mesmo número. Então isso aqui já está na forma irredutível. Certo? 38,25 é uma fração imprópria. Se eu dividir 38 por 25, tem que dar 1,52, claro. Se eu dividir 38 por 25, dá 1, 25 vezes 1 é 25. Faz a conta de menos, dá 13. Se eu baixar um zero, põe uma vírgula. 25 vezes 5 dá 125. Faz uma conta de menos. Sobra 5. Baixa o zero, dá 2. Tem que dar a exata conta, claro. Então, se eu 1,52 e 35 25 avos, ou melhor, 38 25 avos, né? 38 25 avos é a mesma coisa. Mais uma aqui. Este número aqui é menor do que 1, porque começa com 0, então eu escrevo 65 sem a vírgula e coloco do 1 aqui mais 2 zero. Por que 2 zero? Porque é 2 casas depois da vírgula. 100. Eu posso dividir isso aqui por 5. Se eu dividir 65 por 5 dá 13. E se eu dividir 100 por 5 dá 20. Não dá mais para simplificar. Se eu dividir 13 por 20, tem que dar 65 centésimos. Mais uma, 3,45. Eu escrevo 345 sem a vírgula. Embaixo coloco o quê? Coloco 2 casas. São 2 casas depois da vírgula, coloco 100. Posso dividir por 5. Se eu dividir 345 por 5, dá 69. 100 por 5 dá exatamente 20. Não dá mais para simplificar. Uma fração imprópria. Vou fazer mais uma aqui. 2,356. Repito o número sem a vírgula. Então faço o número em cima sem a vírgula. Embaixo 1 mais 3 zero, porque é 3 casas depois da vírgula. Então aqui vai ser 1000.
Eu sei que é par e é par, eu vou dividir por 2. Se eu dividir por 2 isso aqui, embaixo eu sei que dá 500, né? Claro, dá 500, você tem que fazer conta. Em cima eu vou fazer a conta aqui para não errar, né? Para não errar, vou dividir por 2 aqui, fazer a conta aqui no algoritmo. Então, fazendo a conta aqui, do modo antigo, como eu aprendi na escola, 1178. 1178. Não está ainda na forma redutiva. Por que não está? Eu sei que não está porque é par e é par. Tem embaixo que eu sei que é 250. Em cima, vou fazer a conta aqui, né? Aproveitar aqui e fazer a conta aqui, dá 5, sobra 1 aqui, 17, 8, 1, 18. 589. 589. Aqui tem que verificar se dá para simplificar ou não. Embaixo é par, dá por 2. Em cima não dá por 2, que é ímpar. Experimentar por 3, embaixo não dá, porque 250 não é divisível por 3. Então não dá. Por 5 dá embaixo, não dá em cima. Acredito que aqui não tem mais jeito de simplificar. Não tem mais jeito não. Então 589, se eu dividir 589 por 250, tem que dar esse número aqui, ó. Vamos confirmar. Por 250. Então, se eu multiplicar por 2 aqui, ó, 250 vezes 2 dá 500. Para chegar no 589, falta 89. Se eu baixar um zerinho aqui, vírgula, que vai dar 3, 750. Aqui vai dar 140, vai sobrar 140, baixa o zero. 200 dá 5, 250 vezes 5, 1250, vai sobrar 150 aqui. Abaixa um zero, 6, vai dar exatamente 1500, né? 250 vezes 6, exatamente 1500. Que é a divisão na moda antiga, né? Mas tudo bem. Então deu 589,250 avos. Fim de papo. Tchau, até a próxima.